Oi! 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 Oi, pessoal do canal, agora lá vamos nós, hein? Lá vamos nós hoje com o assunto que vocês gostam. Terra plana! Terra plana novamente chegando aqui no canal. E mais que isso, hoje a gente vai, além de terra plana, a gente vai entrar no vácuo. No vácuo total. Vamos falar do vácuo hoje. Conceito de física importante aí. A ideia é a gente trazer sempre usando ciência, química, física, tá? Sem conceitos religiosos, apenas analisando tudo no cenário da física para a gente ver o modelo atual que a gente acredita hoje, que é ensinado em escola, é que a Terra é um globo, fica em rotação e tem uma órbita de translação ao redor do Sol. E outras pessoas falam que a Terra pode não ser um globo, pode ser como se fosse uma pizza, onde o polo sul está na borda da pizza, tá? Então, são dois. O modelo aceito é o modelo hoje, tá? Heliocêntrico, tá? Esse é o modelo aceito pela comunidade científica mundial, tá? E então vamos falar agora sobre um conceito que é importante pra gente ver juntos, tá? Vácuo. Você sabe o que é vácuo? Vácuo, tá? Não é o marido da vaca, é o vácuo, tá? Vácuo em física, o que é o vácuo, tá? O vácuo, na definição física de vácuo, vamos lá, eu vou pegar aqui, ó. Eu estou usando o seguinte, coisas que podem ser validadas, então você pode procurar junto comigo para ver certinho. Google, tá? Vácuo. Na química e na física, e na linguagem cotidiana, o vácuo é um espaço onde não existe matéria. O vácuo perfeito, porém, não é possível na natureza, ainda que ocorram em situações muito próximas dela. Também não pode ser criado por um ser humano. Opa! Então, vamos lá. Pois a criação do vácuo, poderíamos pensar em retirar. Para a criação de um vácuo, a gente pode pensar em retirar o ar de um recipiente. O que significa isso? Presta atenção. Olha isso daqui. Na química e na física, beleza? Ciência total. Não estamos aí falando de assuntos que saiam da ciência. E na linguagem cotidiana, o vácuo é um espaço onde não existe matéria. Ok? Perfeito? O vácuo perfeito, essa situação hipotética, né? Porém, não é possível na natureza. Então, estamos falando de teoria. Não estamos falando de prática. Tem algumas coisas que são teóricas, tá? Vou falar uma outra coisa de física agora que eu lembrei. Acontece o seguinte, nós usamos para medição de temperatura a escala Celsius, tá? Ok? Perfeito? Então, a gente tem uma noção, está 40 graus Celsius, está muito quente. Está 10 graus, está frio, está 0 graus, está nevando, ok? Está menos 2, está muito frio. Essa é a nossa escala. Os americanos usam a escala Fahrenheit, tá? Foi o outro criador de uma escala de temperatura, tá? Perfeito? E na física e na química, o que se usa de escala, além da Celsius e da Fahrenheit? A Kelvin, tá? Então, existe uma temperatura Kelvin, que é o zero absoluto. Vou até procurar aqui e vou colocar para vocês verem, ó, no Google, ó. Zero absoluto, escala Kelvin, tá? Então, o que é o zero absoluto? Teórico, tá? O zero absoluto é onde você não há mais movimento da matéria. Exemplo, no zero absoluto, tudo está parado, tá? É tão frio que você não tem mais movimento atômico ali, nesse zero absoluto. Então eu vou ler aqui, ó. Zero absoluto numa escala progressiva, o zero absoluto, seria a temperatura de menor energia possível. Sendo assim, o zero absoluto Kelvin ficou em menos 273,15 Celsius, tá? Falando de zero absoluto. Como referenciar um ponto de congelamento da água, tá? Então, se você pensar numa escala de universo onde nada se move, até os átomos estão parados, em relação a Celsius, é menos 273,15 Celsius. Em relação a Fahrenheit, medida americana, usada nos Estados Unidos, seria menos 459,67 Fahrenheit. E na escala Rankine, também é uma outra escala, seria o zero aqui. Então, zero absoluto. Vamos voltar agora para o nosso assunto, que é o vácuo, tá? Então, o vácuo, a definição, voltando para a definição dele, na química, na física, na linguagem cotidiana, é um espaço onde não existe matéria.
O vácuo perfeito, porém, não é possível na natureza, ainda que ocorram situações muito próximas dele. E também não pode ser criado por um ser humano. Então, estamos falando de um conceito, ok? Não é possível chegar nesse vácuo absoluto. Seria você drenar totalmente toda a matéria de um espaço, tá? Então, mesmo no vácuo, você ainda tem... você pode ter ali um átomo ou outro ali circulando num vácuo mesmo o mais perfeito possível. Perfeito? Como a gente poderia criar... Eu vou continuar só falar um pouquinho mais de vácuo, tá? Depois a gente vai falar com o basicamente é isso, porém não seria possível... Bom, daí tá falando de criação. Como você pode criar um vácuo hipotético, tá? Se você, por exemplo, isolar um recipiente, pegar um saco plástico, mais simples possível, ou pegar alguma coisa de plástico, um saco plástico, uma garrafa de plástico, e sugar o ar que está ali, tá? O ar ocupa espaço sempre, tá? Então, o ar ocupa espaço. Sempre quando você tem, por exemplo, uma garrafa de água, uma garrafa vazia, você colocar água, o ar tem que sair. Se o ar não sair, a água não entra, tá? Então, normalmente o ar vai fluir. Você pode ver isso em experimentos simples sendo feito. Exemplo, você enche uma garrafa de água, tá? E você faz, por exemplo, um pequeno furo nela e vira. Você vai ver que para a água pingar, vai ter que entrar ar na própria garrafa, tá? Então vamos falar agora do vácuo. Isso é importante a gente ter esse conceito. Então é um conceito, tá? Não se obtém um vácuo absoluto, mas se obtém um vácuo sim. O que a gente usa no dia a dia o vácuo? Vamos falar na prática, tá? Se você pegar, por exemplo, um saco plástico e você extrair o ar com uma bombinha de ar, você pode encontrar no comércio, uma bombinha de ar, você cria um vácuo ali dentro, tá? Não é um vácuo absoluto, mas é um vácuo. Você extrai todo o ar que tem no recipiente. Então, o que acontece quando você extrai o ar? O saco plástico, você vai ver que ele vai acompanhar e vai grudar praticamente no que tiver dentro dele, ou ele vai ficar grudado, porque não tem nada dentro dele, tá? O ar que tinha vai ser extraído, ok? Mas falando muito de vácuo, tá? Bom, só falando um pouquinho no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão, né? Esse ar ali tem uma pressão, você vai tirar, a pressão vai reduzir. A unidade de pressão no Sistema Internacional em Física é o Pascal, tá? Isso foi uma homenagem a Blaise Pascal, que foi uma das pessoas aí que fizeram a definição do conceito, tá? Vamos agora para a parte prática. Então a gente está falando o seguinte, acredita-se que é o seguinte, na Terra a gente tem o globo, ou a Terra, seja, e você tem uma massa de ar em cima dessa Terra, tá? Essa massa de ar que tem na Terra, o que acontece? Esse ar tem peso, tá? Por mais que a gente, o ar, a gente não tenha essa noção muito clara do peso que ele exerce, mas a pressão que exerce em cima da gente, o ar, causa uma pressão, e esse ar tem um peso, ok? Isso é indiscutível, o ar tem peso e a gente sente essa massa de ar toda em cima da gente, fazendo um peso em cima da gente. Conforme você vai aumentando a altitude, exemplo, eu estou a nível do mar, tá? Eu tenho uma pressão a nível do mar, tá? Conforme eu vou aumentando essa altitude, essa pressão da massa de ar vai reduzindo, ok? Hoje, falando de pressão atmosférica, tá? Seria 760 torr ou 100 kPa, tá? Essa pressão exercida sobre a gente. Conforme você vai aumentando o nível de altura que você sobe, por exemplo, o ar ele vai ficando mais rarefeito. Significa o seguinte: tem menos moléculas de nitrogênio, oxigênio no ar e vai ficando mais difícil de respirar. Exemplo, existem algumas regiões, vou citar uma delas, no Chile, por exemplo, ali quando você vai para o Chile, tem a parte dos Incas ali no Chile, tá? E tem o que lá? Machu Picchu, tá? Machu Picchu é uma das maiores estruturas aí do mundo, tá? E Machu Picchu, ele fica perto da onde? De Cusco, tá? Cidade de Cusco. E você vai para, por exemplo, você chegando em Cusco, que é uma altitude, eu vou até ver qual que é exata aqui para até falar para vocês, ó. Cusco, altitude. Você chegando em Cusco, Cusco está a 3.399 metros de altura ao nível do mar. É muito difícil respirar. Até os jogadores de futebol, às vezes, fazem alguma coisa em Cusco e você começa... É difícil respirar. Por quê? Porque o organismo humano, a gente está acostumado a uma densidade de ar na atmosfera. Quando você começa a subir muito alto,
você acaba ficando até difícil de andar ou respirar. Tá, ó. Cusco é uma cidade do Peru situada ao sudeste do Vale do Huiatay, ou Vale Sagrado dos Incas, na região dos Andes, com população de 300 mil habitantes, a capital do departamento de Cusco. Ó. Então, ó, a altitude de Cusco é realmente 3.399 metros, tá? Perfeito? Conforme você vai subindo mais, a massa de ar vai ficando mais rarefeita e a pressão atmosférica também reduz, ok? Perfeito? Então, conforme você vai andando as camadas da atmosfera, a gente vai tendo uma diferença de pressão. Ah, mas o que tem a ver o vácuo com isso? A gente já vai entrar no vácuo. Ó, camadas atmosféricas, pressão. Vamos lá. Ó, as camadas atmosféricas e a pressão, para a gente ver. Eu estou procurando aqui para a gente já ir falando. A gente vai chegar na troposfera, exosfera, mesosfera, tudo isso. Tá? Então vamos falar um pouquinho das camadas atmosféricas. A gente vai ter como camada atmosféricas, começando troposfera, perfeito? Eu vou colocar aqui uma ilustração que vai ficar bem legal para a gente ver juntos aqui, ó, tá? Então, muito próximo à nossa vida aqui, né? Você vai ter a partir, então a gente tá aqui, ó, na atmosfera, tá? Perfeito? Daí, você subindo entre 6 a 20 quilômetros de altitude, você vai entrar na troposfera. Mais 6 quilômetros, o que é Monte Everest, tá? Então, no pico do Monte Everest, você, para respirar, vai precisar de oxigênio extra. Já não tem mais quantidade suficiente de ar para você respirar. Você pode morrer se você ficar lá sem oxigênio. Começa a sentir falta de oxigênio, é normal, o corpo precisa se adaptar, tá? Então vamos lá, troposfera de 6 a 20 quilômetros, tá? Depois a gente vai entrar aqui na estratosfera, 50 quilômetros. O que está na estratosfera? Balões meteorológicos, tá? Bom, mesosfera começa em 50 km, vai até 85 km, estamos subindo mais. Meteoros ficam ali na mesosfera, mas peraí. Meteoros, tá, ficam ali, tá? Daí a partir de 85 km até 100 km de altitude, tem a linha Kármán, a gente pode falar sobre isso. A aurora boreal fica nessa camada. Bom, daí entre 100 km até 690 km de altura tem a termosfera, onde na termosfera ficam os satélites, tá? E a partir de 690 km até 10 mil quilômetros temos a exosfera. Perfeito? As camadas que vão até 10 mil quilômetros. A partir de 10 mil quilômetros aqui temos espaço sideral. Espaço sideral, hein? Onde tem vácuo, tá? Então a densidade de ar vai reduzindo conforme a altura, tá? Agora a pergunta é a seguinte: o vácuo, por mais que não seja absoluto, tá? Quando você tem um vácuo absoluto, você tem menos matéria. Então vamos supor que no espaço, falando disso, no espaço a gente tem muito pouca densidade de matéria, quase um vácuo absoluto, ok? Como é possível, e essa é a pergunta do vídeo, essa é a resposta de vocês, isso que eu quero, a ideia é a seguinte, é a resposta com física. Tem muita gente, é legal isso no canal, eu até agradeço, o pessoal que conhece mais cada vídeo, é legal. Se você lendo as descrições, tem bastante aprendizado aí. Essa que é a ideia. É não simplesmente jogar um assunto, e sim aprender com quem sabe mais que a gente, tá? Então, essa que é a ideia, tá? Usando esses conceitos. Primeiro, quando você tem num saco plástico, quando você faz vácuo, o que acontece? É uma contração do plástico, ok? Para grudar nele mesmo, porque não tem matéria dentro. Quando você sai da Terra, a densidade do ar vai reduzindo, pouco a pouco, até chegar no zero e indo para o vácuo, ok? A pergunta que eu faço é a seguinte: quando um avião voa, você tem uma pressão atmosférica diferente do lado de fora do avião e tem uma regularização da pressão interna do avião, ok? Isso é indiscutível. Agora, quando você sai da Terra, quando uma nave espacial, vamos falar de uma nave que foi para a Lua, ok? Essa nave saiu da Terra e entrou no vácuo, ok? Ela está no vácuo. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quando ela entra no vácuo, tá? Você vai ter o quê? Essa regularização de atmosfera externa e interna, perfeito? Então tem aquelas câmeras de descompressão. Segundo item,
Se você tem pouca matéria ou quase nenhuma, o sistema de propulsão que foi usado aqui, como é que ela a nave espacial vai se deslocar no vácuo? A pergunta é essa que eu deixo para todo mundo. Como é feita a movimentação de uma nave espacial no vácuo, ok? Sendo que você não tem matéria de referência, ou tem quase nula matéria. Então essa é a pergunta que eu faria. Como é feita o deslocamento de uma nave espacial no vácuo, ok? Entre a Lua e a Terra, vácuo, tá? Então eu tenho a inércia dela saindo da Terra e ela vai na inércia até a Lua, ok? Agora, essa nave ser freada, sistemas de combustão precisam de oxigênio, ok? Como na Terra, você queima gasolina, ou com a combustão mais oxigênio gera energia. No espaço você não tem oxigênio disponível, é vácuo, ok? Como é que você freia essa nave e como é que você impulsiona essa nave? É possível fazer? É sim, porque nós já fomos para o espaço. Então, essa pergunta, quem conhece mais, pode escrever aí embaixo no vídeo, tá? Como é feito o deslocamento de uma nave espacial num vácuo, perto do absoluto, muito próximo do absoluto, sendo que eu não tenho oxigênio de combustão. Uma coisa que eu pensei que seria possível seria o quê? Se na nave tiver alguma coisa com muito peso, eu, usando a energia mecânica da nave, eu deslocando esse peso muito rápido, voltando, deslocando, ele pode pegar propulsão com isso. É uma hipótese, exemplo, eu tenho um pêndulo muito pesado na nave, e eu uso a energia da nave para mover esse pêndulo rapidamente para frente, ela pega um impulso, daí volta o pêndulo mais devagar para trás e joga ele para frente, como se fosse empurrando mesmo a nave. É uma possibilidade, eu pensei uma das possibilidades. Energia pode ser gerada de várias formas também. Tem energia nuclear, que é possível mesmo, mas como é que a dúvida maior é como você vai gerar essa propulsão para levar a nave para frente no vácuo, tá? Então essa é a dúvida que eu queria colocar nesse vídeo para pensarmos juntos. Aqui, o que vale é o que nós conhecemos hoje. Então, complemente com informações do vídeo aí. Espero que tenham gostado aí. É exatamente falando um pouquinho sobre vácuo, essa ausência de matéria, ou muito pouca matéria, e como as coisas se deslocam nesse ambiente específico, tá? Espero que tenham gostado. Deixa um like no canal, se inscreva, deixa seu comentário, que a ideia aqui é criar conhecimento mesmo, tá? Se gostou, já deixa o like e fica